é uma pergunta que eu recebo demais, pedindo indicação, né? Já que eu passei, já que eu fui aprovada, fui nomeada, eu tomei posse, se eu poderia indicar algum curso preparatório. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre a minha preparação para o cargo que eu ocupo atualmente no TRT. Se você chegou aqui no canal de paraquedas, primeiramente seja muito bem-vindo. Meu nome é Catarine e aqui no canal eu faço vídeos sobre preparação e dicas de estudo para concurso, principalmente porque eu tenho uma especialização em neuroeducação, e bastante sobre a vida de servidora pública, da qual eu faço parte há 6 anos. Antes de mais nada, eu preciso agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no canal. Muito obrigada mesmo. Esse vídeo não estava previsto para sair agora. Gente, se vocês escutarem barulho, é de chuva, tá? Então ignore. Eu sei que eu tô devendo esse vídeo há bastante tempo, desde que eu anunciei a minha nomeação ano passado. Eu fiquei de fazer um vídeo. Porém, como a minha prova foi em 2017, eu tava pesquisando bastante os meus arquivos de e-mail, o meu planner da época, as imagens que eu tinha. Eu queria fazer um roteiro bem completo mesmo. E acabou que isso foi sendo postergado. Só que essa semana a gente atingiu a meta de 10 mil inscritos. E como eu sei que muitos de vocês chegaram agora por conta do TRT, eu queria fazer isso em uma forma de presentear vocês. Então o vídeo de hoje é um agradecimento antes de mais nada. Mais um recado aqui. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Eu ia gravar as 2 partes hoje, porém, eu queria fazer de uma forma com que vocês participassem mais ativamente ainda. Eu sempre falo para vocês deixarem as sugestões de vídeos aqui no canal. Esse último vídeo que saiu, inclusive, sobre home office, foi um pedido de muitos de vocês e que eu atendi. Então, no vídeo de hoje, mais ainda, eu preciso da contribuição de vocês. Por quê? Nessa primeira parte, eu vou compartilhar as minhas estratégias até certo ponto, e a segunda parte vai focar nessa parte 2 da minha estratégia de preparação. Porém, além disso, na parte 2, eu vou responder as dúvidas de vocês. Porque mais que eu tenha me esforçado para fazer o roteiro mais completo possível, pode ser que ainda tenham lacunas. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, e tudo que eu não falar nesse, provavelmente eu vou falar no próximo, tá bom? Por isso que eu não gravei as 2 partes hoje, para a segunda parte ter essa complementação das dúvidas de vocês. Então vamos começar. A minha prova, ela foi realizada no ano de 2017, em fevereiro de 2017. A minha estratégia está muito relacionada ao contexto que eu estava inserida nessa época. Então essa já vai a primeira dica do vídeo. Não tem como você copiar a estratégia de uma pessoa e ela ser verdadeiramente efetiva para você, para sua preparação. Isso nunca vai ser possível, porque as pessoas têm bagagens de conteúdo diferente, elas têm tempos de estudo disponíveis diferentes. Então, o que eu sempre fiz foi assistir esse tipo de conteúdo, no qual vocês estão assistindo agora, e tentar adaptar isso à minha realidade. E qual era esse meu contexto da época? Eu tinha tomado posse no concurso da DPU em junho de 2016. E eu já estava no 6º semestre da faculdade quando isso aconteceu. Eu cursei Direito na Universidade Federal de Roraima. Então eu estava fazendo a faculdade e também trabalhava. Logo, não tinha tanto tempo disponível assim para me dedicar para qualquer concurso que fosse. O cargo que eu ocupava na DPU é de agente administrativo e na época eram 6 horas corridas, hoje em dia são 7 horas corridas. A aula da faculdade normalmente acontecia alguns dias de 4 às 10 e alguns dias de 6 às 10. Mas eu confesso que eu não frequentava tão fortemente assim todas as aulas da faculdade. Alguns professores faziam chamada, alguns não. Eu tive sempre um desempenho acadêmico muito positivo e isso aumentou mais ainda quando eu comecei a estudar para concurso no 5º semestre. Eu finalizei a faculdade com uma média de 9,4. E como eu já estava nesse mundo dos concursos públicos desde o começo de 2015, eu tinha consciência da força dos concursos do TRT na época. Eram muitos concursos de TRT que saíam, mas como eu
ralei bastante para passar no vestibular, eu tinha um apego muito grande à minha faculdade. Então, eu restringi as minhas provas ao meu estado de Roraima. Eu já tinha consciência dessa força dos concursos do TRT, mas estava restrito ao meu estado. E o que eu fiz? Eu tive um professor muito bom de trabalho e processo do trabalho na faculdade. Ele é juiz do TRT11, né? O órgão que eu faço parte hoje. Ele é juiz do TRT11 lá em Boa Vista. E dava pra ver que era uma pessoa que tinha muito conhecimento nessa área, por óbvio. E o estilo de didática dele era bastante conteudista, então ele passava bastante conteúdo. Ele indicou um doutrinador, do qual eu comprei o livro, é um doutrinador bem clássico da área do trabalho, que é o Godinho. Eu me dediquei bastante porque, caso aparecesse a oportunidade e eu já visando ser uma área que eu poderia focar quando eu terminasse a faculdade, eu queria sair da faculdade tendo base em direito e processo do trabalho. Então eu já tive essa visão, né, de poder aproveitar. Eu sei que muitas pessoas que fazem faculdade às vezes querem ter somente o diploma e muitas vezes perdem as oportunidades de aproveitar bons professores. Não são tão os professores que são bons, mas eu consegui ter essa perspectiva de aproveitar o meu professor da faculdade. Então, já respondendo uma pergunta de vocês, eu não tive um curso preparatório para TRTs. É uma pergunta que eu recebo demais, pedindo indicação, né? Já que eu passei, já que eu fui aprovada, fui nomeada, eu tomei posse, se eu poderia indicar algum curso preparatório. E infelizmente eu não posso, porque eu não usei curso preparatório na minha preparação para esse cargo. Justamente porque eu já tinha aula sobre isso. Ele foi professor nessas 3 disciplinas, né? Direito do Trabalho 1, Direito do Trabalho 2 e Processo do Trabalho. E eu confesso para vocês que se eu não tivesse essa perspectiva de poder fazer concursos da área trabalhista quando terminasse a faculdade, talvez eu não tivesse me dedicado tanto assim nas disciplinas. Então, quando me perguntam, a faculdade contribuiu para suas aprovações? Eu diria que foi muito mais o contrário. A minha preparação do estudo para concurso me preparou muito mais para a faculdade, para aproveitar os meus professores de lá. Eu também conseguia já ter uma base de algumas disciplinas por conta dos estudos para concurso. Então, esse foi basicamente o contexto anterior à minha preparação ao concurso do TRT. Eu não sei exatamente quantos meses de preparação específica para o TRT, mas eu estou usando por base essa foto que está passando na tela para vocês, que é uma foto de 6 de outubro de 2016. Já tinha sido escolhida a banca, como mostra a foto, né, da tela do computador, dessa notícia que eu estava lendo. Outro contexto que eu preciso dar para vocês e que foi diferencial na minha aprovação foi ter observado a questão da banca. Nos concursos que eu fui melhor, que meu desempenho foi melhor, foi na banca CESP. E como a DPU foi meu grande foco, tanto é que eu fui aprovada em primeiro lugar, a minha base nessa banca era muito boa. Em compensação, as outras bancas, principalmente a FCC, eu fiquei bastante deficiente. Por isso que a preparação ela tem que ser personalizada e específica. Eu observei essa minha deficiência e tive uma estratégia de fazer simulados de provas anteriores da banca FCC para concursos de TRT. E na minha época tinha bastante simulado. Só que a estratégia do simulado eu vou explicar na parte 2. Como na DPU eu já tinha o cargo de nível médio, eu decidi focar no cargo de analista. Eu já sabia que eu ia realizar as 2 provas, porque eram em horários opostos sempre, mas eu decidi focar no cargo de analista. O que, se você não assistiu ao meu vídeo de desempenho, que eu vou deixar aqui nos cards, você viu que eu acabei não passando para o cargo de analista, mas passei para o cargo de técnico. Nesse vídeo eu falo qual foi a minha porcentagem de acerto, mas foi basicamente ali entre 82% e 85%. Na minha prova também não teve redação nem para o cargo de nível médio, nem para o cargo de nível superior. Então, essa estratégia de questão discursiva ou redação eu não precisei incluir. Também era um questionamento que vocês sempre faziam. Então, a partir das minhas pesquisas, já nessa primeira semana de outubro, eu tracei uma estratégia para a minha preparação para o concurso do TRT11 antes do edital. E vocês estão vendo aí, eu tirei foto desse que eu chamei de programa de estudos e hoje é o
chamo de plano de estudos. Tanto é que todas essas minhas experiências, quando elas se mostraram positivas, eu adaptei e hoje eu tenho um treinamento para concurseiro iniciante, que é o treinamento concurseiro aprendiz. E o link para ele está disponível aqui no canal. E um dos módulos é justamente a construção de um plano de estudos. E o que vocês estão vendo aqui é um protótipo disso, mas dentro do treinamento tem um passo a passo para você chegar até um cronograma de rotina diária. Eu sei que isso é uma dor da maioria das pessoas, então fiz questão de incluir isso no treinamento. Realmente não é fácil chegar a um plano de estudos que seja realmente eficiente. Como vocês podem ver, nesse meu programa de estudos, basicamente, eu distribuí as possíveis disciplinas que seriam cobradas no concurso do TRT-11. Fiz uma seleção dos materiais que eu gostaria de estudar para cada disciplina. E foi basicamente isso. Parece simples, né? Mas fazer esse levantamento dos materiais, muitas pessoas não fazem. Elas só começam a estudar, por exemplo, um curso, elas não sabem dimensionar o tempo. Com essa seleção de materiais, com certeza eu deixei muita coisa de fora. Muita coisa que eu gostaria de estudar se a minha preparação tivesse tido mais tempo, mas eu tive que fazer essa seleção, essas escolhas. Como eu tinha aula na faculdade, das disciplinas da área trabalhista, eu resolvi escolher um material enxuto, que é um livro da Juspodium. Se eu achar foto dele, eu vou botar aqui. Eu tive um livro de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, que eram mais para consulta. Eu vou deixar aqui, os autores são bem conhecidos na área trabalhista e esses livros eram muito bons, mas eles tinham assim para mais de 1000 páginas talvez. Com o tempo que eu tinha disponível, ele não era ideal, então eu escolhi livros mais resumidos. Tanto é que um deles foi o Revisaço, que é um compilado de livros no qual tem os resumos dos principais pontos das disciplinas da área jurídica, até mesmo de português, esse Revisaço tinha. E a minha estratégia para estudar esses materiais resumidos foi basicamente ler, grifar e reler os grifos. Eu realmente achei muito mais eficiente fazer isso do que assistir um curso e fazer um caderno. Já que eu já tinha o caderno da faculdade, que mesmo não sendo mais completo, porque eu não anotava tudo, já era uma aula, então precisava de leitura, precisava do estímulo. Uma característica minha na maioria dos concursos que eu realizei era sempre fazer essa alternância de métodos. Não ficar só fazendo cursinho ou também não ficar só lendo. Aqui no canal já tem um vídeo sobre grifos, ele é um pouquinho mais antigo, mas ele ainda é muito eficiente. Então não vou explicar a dinâmica dos grifos em si, nem o código de cores, porque tudo isso está explicado nesse vídeo. E como vocês podem ver nesse programa de estudos, além de fazer as leituras das disciplinas no Revisaço e no outro livro da Juspodium, eu fazia a leitura da lei, por óbvio, também seguindo o esquema de cores que eu já tinha. E as minhas anotações foram restritas ao edital esquematizado. O edital esquematizado é um produto que está disponível ainda no mercado. Eu preciso falar que eu não tenho nenhuma parceria com eles, esse vídeo não é patrocinado. Mas eu usei o edital, eu imprimi o edital inteiro e tem uma sugestão de cronograma, tem os assuntos divididos por dia, tudo direitinho. Só que o que eu realmente usava no edital esquematizado do TRT era o detalhamento, que é como o edital ele vem só os tópicos, né? Se você abre um edital lá, vem só os tópicos do que você precisa estudar dentro de cada disciplina. Cada tópico daqueles ali tem umas especificações do que é mais cobrado, de qual área que é mais cobrado, se é doutrina, se é lei, se existe alguma jurisprudência marcante dentro daquele assunto. E isso vinha no edital esquematizado na área de detalhamento. Então, meu foco era ali. Eu lia o livro inteiro daquela disciplina, no caso Revisaço, eram poucas páginas, e depois que eu já tinha os grifos prontos, eu ia no detalhamento. Aí, se no detalhamento tinha alguma coisa que não tinha nesses livros, aí eu fazia essas outras pesquisas e anotava esses pontos detalhados no edital esquematizado. Eu não imprimia frente e verso justamente para ter espaço para fazer essas anotações. Então, eu não construí nenhum caderno, né?
pro TRT. Eu já fiz isso para outros concursos, mas pro TRT eu não fiz. As minhas únicas anotações foram realmente essas dentro do edital esquematizado. Isso foi bom? Foi, porque eu já tinha uma base dessas disciplinas, eu estudei por um material enxuto para ter aquilo mais fresco na memória, e o que precisava de detalhamento e de memorização mais específica, eu anotava no edital esquematizado. E quem me dizia isso era ele. Tem que confiar no que você tá vendo, né? Eu também fazia simulados, mas eu não tinha tempo de fazer eu mesma um estudo com a grande amostragem de questões para ver como era cobrado e realmente se aquilo ali que estava no detalhamento batia. Então, eu confiei nesse material que eu adquiri e para mim se mostrou bastante efetivo, porque direcionou o meu foco, né? Eu já tinha uma base, importante isso, gente. Eu já tinha uma base, mas eu precisava do direcionamento para o que realmente seria mais estratégico, mais cobrado, para ter aquilo ali mais fresco na memória. E aí, o edital saiu na primeira semana de novembro. Eu já estava com passagem marcada para viajar para o Nordeste, mas eu decidi realmente acreditar naquela possibilidade. Eu sei que eu estava estudando há 2 meses, basicamente, com foco específico para esse concurso. Eu estava realizando os meus simulados, mas eu decidi acreditar. E, gente, olha só, 5 anos depois, eu tô aqui colhendo esses frutos. A gente não sabe para onde a vida vai nos levar, então eu gosto de me cercar das maiores possibilidades possíveis. E eu agradeço a Deus todo dia, a Catarine que decidiu não viajar e focar naquela prova. Eu já estava com passagem comprada há bastante tempo, mas eu não fui. Deixei de ver a minha família no Nordeste nesse ano justamente para ficar e estudar. E aqui não tem regra, tá? A prova da DPU foi em janeiro e em dezembro eu viajei, na virada de 2015 para 2016. Mas eu senti na minha intuição de que nessa virada eu não deveria ir. E realmente eu acho que poderia ter sido 1 ou 2 questões que eu deixei de revisar e eu poderia estar numa colocação bem mais embaixo e talvez não estivesse aqui hoje para contar essa história para vocês. Então não tem regra. Não é que a pessoa vai viajar, vai deixar de passar. Na DPU não foi assim, mas no TRT eu acreditei que isso seria importante. E aí, como foi a minha preparação nesses meses pós-edital, eu fiz um novo programa. Eu tive que incluir algumas disciplinas que não estavam nesse programa anterior, mas isso vai ficar para a parte 2. Então, na parte 2 eu vou contar qual foi a minha estratégia desse pós-edital, né? Esse é o novo programa de estudos que hoje eu chamo plano de estudos. Qual foi a minha estratégia dos simulados, quantas horas eu fazia mais ou menos nessa época, porque eu tenho um print do aplicativo aprovado que eu usava. E tô aqui para responder todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada para todos vocês que estão aqui. Mais uma vez, eu tô muito feliz com a nossa meta de 10k sendo batida. E vamos para a próxima meta, né, gente? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, gente. Um monte de gente consome aqui meus vídeos e não se inscreve, não custa nada. Um beijo e até a próxima. Tchau!